Hoje nós vamos falar da Central GR2 Mix G6. Você está no canal da MKN Produtos Eletrônicos. É simples, é MKN. Neste vídeo, vamos dividir essa placa em várias partes. Alimentação da rede elétrica. Saída para ligação de motores e capacitor. Bornes que alimentarão os periféricos, sensores de finais de cursos e indicadores, ligações de finais de curso e conector de final de curso, posição para gravação de controles em várias opções, função para e reverte. Ajustes gerais da central eletrônica. Região da gravação de controle remoto, receptoras e botões de gravação. Módulos opcionais que podem ser ligados à central eletrônica. Com uma fonte chaveada de 90 a 240 volts, esses dois bornes vai ser a entrada de rede para alimentar esta placa. Um fio aqui e um fio aqui. E um fusível de proteção. Na área de motor, vamos ter CM, que é o fio comum do teu motor. Tem que ser ligado aqui. FC, o fecha do motor. AB, abre do seu motor. Esses três fios são os que vão para o motor. Tem que ser ligado aqui. Nesse aqui, CAP e aqui CAP são as duas entradas para o capacitor motor. O capacitor tem que ser ligado neste e neste. E os três de cá são motor. O comum é um fio que sempre mantém, que sempre permanece. Se precisar inverter, inverta entre AB e o FC. Aqui você vai ter FCA, FCF, que é fim de curso aberto, e o fim de curso do lado do fechamento. Junto com eles, você vai ter que ligar um fio em comum, que seria GND. Pode ser aqui ou pode ser aqui também. Ambos são os mesmos. Se você tem o chicote de final de curso com o conector na ponta, está marcado 5, 3 ou 4 vias. Você também pode colocá-lo aqui em vez de ligar nos bornes que acabamos de mostrar anteriormente. Você vai vir aqui, vai seguir a legenda. 5 vias, ele vai tomar todos os pinos. Se caso ele for 4 vias, vai pegar do primeiro até o quarto, o quinto vai ficar sobrando. Olha só, se o seu chicote é 4 vias, é desta forma e o último vai sobrar. E se o teu cabo for 3 vias, olha aqui o desenho, você vai utilizar os 3 centrais. Vai sobrar um de cada lado. É normal, tem que ser assim. Quando você estiver utilizando o final de curso, você vai ter esses LEDs indicativos, seja FCA, fim de curso aberto, quando parar aberto tem que acender o LED verde, FCF, que é o fim de curso fechado, quando parar fechado tem que acender o LED amarelo. Caso esteja invertido, inverta os cabos de finais de curso e inverta a saída de motor. Na próxima área temos o borne de 12 volts, que é para ligar um periférico, e o GND. Temos dois GND, se caso eu estiver muito ocupado, não tiver posição de pôr o fio, você pode ligar este 12 com este outro GND. E se você vai ligar uma fotocélula, você vai pôr o fio que vem de pulso da fotocélula aqui em FOT. 12, GND e FOT. Serão esses 3 bornes para ligar a fotocélula. Se você pretende utilizar a botoeira, você vai pôr um fio aqui em bote e um fio em GND. Esta é uma botoeira comum, abre para, fecha para, uma botoeira que respeita qualquer acionamento. Se você quer utilizar uma botoeira que somente abre, você vai pôr um fio em bote A e um em GND. Aqui vai ser uma botoeira que somente abre, para, por exemplo, condomínio, para local que precisa somente abrir. Você quer utilizar uma botoeira que somente fecha, você põe um fio em bote F e um fio em GND. Tem que ser exclusivo para fechamento, ela não abre e não para, ela somente fecha. Então você vai escolher qual das botoeiras você vai precisar.
Este GND também pode ser ligado com qualquer uma das botoeiras. Temos a opção OPC 8/9F. Pode ser o opcional de 8 funções ou o de 9. Esta placa comporta os dois módulos. Se você tem o 8F ou o 9F, pode ligar aqui tranquilamente. O fio vermelho tem que ser do lado do mais, do lado positivo, próximo aqui ao relé. Não coloque invertido para não dar problema na sua central eletrônica. Acima temos aqui a opção de trava. A trava também é um módulo que temos no card acima, que você vai ligar tendo um cabo vermelho positivo, ele tem que ser do lado que está o mais. Tem que obedecer para não danificar também a central eletrônica. Vamos ter agora acima aqui o intertrave. Entre duas placas MKN, você pode fazer o intertravamento. Se você tem dois portões que, enquanto um está aberto, o outro não pode abrir, ou vice-versa, você utiliza esse sistema de intertravamento. Se as duas placas têm a função, você interliga entre as duas, fio negativo e fio positivo. De ambas tem que estar ligado na posição correta. Ou se você tem uma placa de uma outra marca que não tem esta opção na própria central eletrônica, você pode utilizar o módulo de intertrave que está aparecendo no card, interligar na outra placa e fazer o fechamento entre as duas placas. Então, enquanto você dá o comando de uma, a outra ficará travada. Temos nesta área não utilizar. São 4 pinos que você não põe nada, nem jumper, nem fio para ligação nenhuma. Tipo de freio. Tem a opção AC ou DC. Geralmente se utiliza o DC. Então, a MKN, ela te envia com o jumper na posição DC. Função para e reverte, nós temos um card acima que vamos explicar tudo sobre esta função bem detalhadamente. Quando você aplica o jumper em off, ela faz o seguinte: você abriu, você dá o comando no controle, ele para abrindo, para fechando. Ele faz todo um processo comum que é o padrão de utilização. Quando você aplica, por exemplo, somente em FC, o portão vai estar fechando. Se você der um comando no controle, ele para e volta a abrir, ele não permanece parado. Toda vez que estiver fechando, ele vai parar e retornar em sentido de abertura. É o padrão do FC. Opção A mais F, você para e reverte abrindo ou fechando. Está fechando, você dá um comando, ele para e volta. Se ele estiver abrindo, você dá um comando, ele para e volta também. Desta forma, ele não vai parar em momento nenhum no meio do curso, no meio do caminho. Ele vai sempre estar revertendo em ambos os sentidos. Ao lado aqui temos partida suave. Geralmente, a MKN vai te mandar com o jumper na posição não. Por quê? As máquinas, os portões às vezes pode ser pesado, então precisa de uma partida com uma força total, com uma força de arranque maior. Caso o seu portão for muito leve, for mais bem suave, aí você coloca no sim para ver se o seu portão fique bom. Caso tenha dificuldade no processo de partida, aí você volta e deixa no não. A gravação de controle remoto, ela depende da antena, que é esse fio, placa receptora. Ao lado temos este jumper RF-ON. Ele fechado, ele aceita a gravação do controle remoto na sua placa tranquilamente. Se você deixa ele aberto, se você tira o jumper, ele não grava mais controle. Você inibe a recepção de controle, você bloqueia totalmente a recepção do controle remoto. Às vezes, por exemplo, em um condomínio onde o porteiro tem o botoeira abre e botoeira fecha, desabilitam para que ninguém fique com o controle apertando e atrapalhando o porteiro. Então você utiliza bot F e bot A, você deixa inibido o controle, ninguém consegue acionar por controle. Caso não é necessário usar botoeira nenhuma, pode deixar fechado o jumper e utilizá-la normalmente pelo controle remoto. A gravação dos controles remoto tem algumas opções. Você tem aqui o Grava TX. Este botão é onde você vai adicionar o controle remoto à central eletrônica. Tem o card acima que explicamos tudo sobre as funções possíveis de gravação. Você grava um controle que abre, para, fecha e para. Esta é a função AF. Quer colocar o controle? Você vai apertar o controle, mantém pressionado,
vai lá no botão mais, aperta uma, duas vezes e o LED vai dar indicativa de que está gravado. Na função AB, para gravar um controle que somente abrirá. Quando você der um comando, ele só vai abrir o portão. Esse botão não funcionará para parada e nem para fechamento. Já na opção FC, o controle é fecha, é fechamento. Somente vai fechar o portão. Não importa onde esteja, se ele está parado no meio ou totalmente aberto, ele vai fechar. Aqui onde está marcado ajustes, temos a primeira linha marcado off-tx. Aqui é um descanso do jumper, quando você não está fazendo nenhum ajuste. Para fazer a gravação de TX, você pode deixar o jumper aqui ou deixar fora, tanto faz. Para a gravação de percurso, você já finalizou todo o processo de motor, todo o processo final de curso, tudo certinho? Aplica o jumper em percurso, o portão vai fazer um movimento, abrindo, fechando e vai parar. Se caso ele parar invertido, estaria errado o sentido de motor e também final de curso. Aí teria que inverter os fios de ambas as posições. Finalizou o aprendizado, todo certo? Finalizou todo o procedimento? Você vai lá e retira o jumper da posição percurso. Para ajustar a força do motor, você deve pegar o jumper, aplicar em força e ver como o seu motor responde. Geralmente você coloca ali, aperta o menos até chegar no mínimo, dá um comando para o portão começar a movimentar e vai aumentando gradativamente para ver o necessário para o seu portão. Fez os ajustes, retira o jumper, já está pronto para utilização. O ajuste da intensidade do freio, depois que o portão desacelera, que ele vai encostar no batente, no momento da parada, você faz esse ajuste de freio. Então você coloca o jumper mais ou menos e verifica a necessidade de acordo com o peso do teu portão, a velocidade que ele para. Ajuste o final de curso também. A rampa de desaceleração vai ser a troca de velocidade, da velocidade maior para a velocidade menor antes de encostar no batente, antes do desligamento total do motor. Então você vai colocar o jumper na rampa e vai aumentar ou diminuir de acordo com o peso do seu portão. Já o torque vai ser depois que ele fizer a troca de velocidade, ele vai na velocidade lenta. Aí você precisa aumentar ou diminuir o torque de acordo também o peso do teu portão. Então você coloca o jumper ali, mais ou menos. Aí você vai ajustando conforme a necessidade e após retira o jumper da posição. A função pausa ela é feita para que o portão, quando aberto, ele feche sozinho. Se você abriu por comando, por controle, por botoeira, não importa. Ele vai contar o tempo que você programou e feche sozinho. Colocando o jumper na opção pausa, a partir do momento que você apertar o Grava TX aqui, o mais, ele vai piscar o LED uma vez. Ali você adicionou 2 segundos. Cada vez que você apertar, ele vai acrescentando mais 2. Vai para 4, para 6, para 8 e sucessivamente até 2 minutos. Se você apertar o menos, você vai diminuir de 2 em 2. Ou se manter pressionado, você vai desabilitar a função. A partir do momento que o portão estiver aberto em qualquer ponto, total ou parcial, ele vai contar esse tempo e mandar fechar. O ideal é você ter o sensor de barreira para evitar um esmagamento com criança, com idoso, com veículo, qualquer outro tipo de objeto. A função pós-foto, ela trabalha em paralelo com a fotocélula, que é o sensor de barreira. Você tem que ter o sensor de barreira instalado. Você pôs em pós-foto, você aperta o mais, você acrescenta um segundo, ou seja, você vai dar o comando, o portão abre e fica parado aberto. Quando alguém passar pela fotocélula, pelo sensor de barreira, ele vai contar um segundo e vai mandar fechar. Se estiver fechando, alguém entra no vácuo ali, ele abre, conta mais um segundo e volta a fechar. Esse é o pós-foto. Você tem que ter o sensor de barreira para evitar o esmagamento. Também a MKN te indica, quando você utilizar esse processo, por também uma pausa em paralelo. Por exemplo, se você está usando 5 segundos de pós-foto, nós indicamos você utilizar, por exemplo, 10 de pausa, porque se deu 10 segundos, ninguém passa na fotocélula, ela não vai fechar. Então, a própria pausa vai mandar fechar o portão e assim evitar de ficar aberto e manter a segurança do seu estabelecimento.
O abre parcial, ele é uma função que você vai abrir um determinado tamanho do portão, não totalmente, somente uma parte. Vamos dizer aí 1 metro. Então você vai, para que você utilize esta função, você tem que gravar um controle ou um botão de um controle exclusivo para esta função. Você vai, coloca o jumper em abre parcial, segura o botão do controle que quer gravar na posição, vai lá no Grava TX, aperta 2 vezes. Aí você vai gravar este botão exclusivo para o abre parcial. Toda vez que você acionar, o portão vai abrir por 1 metro e vai parar sozinho, sem nenhum comando. A partir dali, este botão vai ser um botão somente fecha. Então, se você apertar o mesmo botão, ele vai fechar novamente. Só que esse botão, em outras ocasiões, ele vai virar um somente fecha. Então, tenha cuidado. Caso você abrir total e você der um comando nele, posteriormente, ele vai ser um botão somente fecha. Se ele está fechando o portão e você aperta este botão, ele é só fecha, então não terá efeito. Então, este botão que você utilizar como somente fecha ou abre parcial, utilize ele com o máximo de cuidado possível. Uma das formas de você desabilitar o abre parcial seria o seguinte: você pegar este controle ou o botão exclusivo que você gravou para a função e gravá-lo de uma outra opção, gravá-lo para abrir, para fechar, ou um botão comum que seja. Aí você desabilitou, ele não vai mais utilizar a função. Uma segunda maneira é você colocar o jumper em abre parcial e ir lá no abre parcial e manter pressionado o botão abre parcial. Assim, o LED vai apagar, indicando que foi desabilitado a função. Você está na MKN Produtos Eletrônicos. Qualquer dúvida, visite nosso site www.mkn.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone 011 29 22 8000. É simples, é MKN. Se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. A partir de agora vai aparecer algumas playlists na tela de outros vídeos da MKN, outros produtos que a MKN tem no mercado. Entra e assista, um deles vai te ajudar. É simples, é MKN.